pessoal, beleza? Bom demais. Aqui quem fala é o professor Elton Romualdo no Suricast, falando um pouquinho sobre Proclamação da República, que inclusive hoje comemoram-se 124 anos. Mas antes de começar a falar propriamente da Proclamação da República, é importante entender alguns contextos fundantes que foram esse processo de transição, como, por exemplo, o fim do Império, de Dom Pedro II. Nas últimas décadas do século XIX, o Império Brasileiro enfrentou uma série de problemas que levou ao desgaste da figura de Dom Pedro. Primeiro foi a perda de apoiadores importantes ao golpe republicano, que resultou no fim da monarquia no Brasil. Depois também teve um problema do desgaste com a Guerra do Paraguai. O Exército Brasileiro, por exemplo, se viu como o grande responsável pela vitória do conflito. No entanto, Dom Pedro II não valorizou o Exército e não deu o devido reconhecimento. E essas pessoas, os soldados, os generais, enfim, começaram a exigir mais reconhecimento do Estado Imperial e também uma maior participação política. Além desses dois casos, os militares que voltaram da guerra feridos, as famílias dos mortos, dos combatentes, enfim, não tiveram nenhuma assistência, se sentiram completamente abandonados pelo governo imperial. E também não receberam pensões nem indenizações. Nesse sentido, o Exército, que já vinha tendo contato com ideias republicanas por meio do positivismo, que é uma corrente filosófica do século XVIII, é importante lembrar também que essa ala militar, que teve acesso a esse positivismo, ficava próximo, ali é um quartel próximo à Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e eles vão começar a estabelecer uma espécie de ruptura com o governo. E essa aproximação do Exército com o republicanismo foi fundamental para a derrubada do Império. Então aqui nós já temos alguns dados importantes aqui para pelo menos facilitar a sua compreensão no que diz respeito ao Império, beleza? E aí, para a gente conseguir ampliar um pouco os horizontes, no dia 15 de novembro de 89, o Marechal Deodoro da Fonseca, que inclusive estava doente, estava muito mal, já tinha um mês que ele estava muito doente, fez a proclamação da República. Tem duas versões da história. Tem a versão que está nos livros, que você escutou nas escolas, que você escuta aí no dia a dia, e tem aquelas velhas e famosas fofocas históricas, Mas a versão tradicional é que o Deodoro da Fonseca proclamou a República. A partir daquele momento, os novos desafios do Brasil estavam colocados na mesa. Primeiro ponto, gente, havia uma divergência entre os próprios republicanos sobre qual modelo de governo ali dentro deveria ser seguido. As elites defendiam, em geral, que o modelo deveria ser federalista, muito apoiado a política liberal, sobretudo nos Estados Unidos como referência, Isso tudo surge em São Paulo, especialmente, e os Estados Unidos eram um grande modelo federalista e liberal que estava de acordo com essas elites, nos famosos empresários do café, que cresceram muito, mas que não tinham tanto poder político. Beleza? Uma outra coisa muito importante também, que no caso são uns outros grupos formados por civis, militares, influenciados pelo positivismo, defendiam uma república forte, ou seja, uma res pública, uma coisa pública, de fato dada ao público, mas de uma maneira muito forte. Além deles, setores mais radicais passaram a ser identificados como jacobinos florianistas em razão da defesa exaltada da República, da oposição vigorosa à volta da monarquia e o apoio a medidas populares adotadas pelo Marechal Floriano Peixoto, que foi inclusive o sucessor de Deodoro da Fonseca. Esse período ficou conhecido como República da Espada, beleza? Em meio a esse debate foi estabelecido um governo provisório que durou até 1993, praticamente quase 103, 104 anos de governo republicano provisório, ok? Responsável por organizar o novo regime. Deodoro, líder dessa derrubada do Império, chefiou o novo governo como uma espécie de transição. Por quê? Primeiro, o Deodoro, por mais que ele proclama a República, ele, em particular, era um monarquista, amigo pessoal de Dom Pedro II, porque ele mesmo, quando vai fazer a derrubada, ele não derruba Dom Pedro II. E ele fala, deixa muito claro, em bom sonho, fala assim, olha, eu devo favores ao Dom Pedro II, ele é meu amigo, devo favores e não vou fazer isso. Então ele vai proclamar a República, vai derrubar o chefe, seria tipo um ministro, ali, que estava no gabinete do imperador.
E aí, nesse caso, né, Deodoro, líder dessa suposta derrubada do Império, chefiou o novo governo nesse processo de transição, ainda com uma visão ainda muito monárquica, beleza? E ele vai fundar também, vai proclamar ali também, vai puxar, ou seja, vai exigir uma Assembleia Constituinte, que foi para pensar uma nova Constituição para o Brasil, que é conhecida aí também como a Constituição de 1891. A escolha do Deodoro, gente, foi fundamental para os planos da elite brasileira. Apesar do seu autoritarismo, como eu disse, né, ele tinha essa relação ainda um pouco monárquica, que mais tarde levaria o rompimento com as oligarquias e também, inclusive, a sua própria renúncia. O marechal era muito respeitado no exército. Então, se entra um marechal dentro de um quartel, ninguém vai impedi-lo, correto? Mesmo que hajam duas alas, né? A ala da Praia Vermelha, que defendia o positivismo, e a ala imperial ali, que defendia o imperador. Então, ou seja, é um marechal, ele é uma autoridade no exército como um todo. Então, ele entra, ele era muito respeitado. Além disso, por não ser um republicano radical, ele era próximo dos monarquistas, reitero isso pela terceira vez, né? E isso ele fez com que houvesse uma espécie de garantia de que não haveria transformações profundas com a chegada da República. Tratava-se de uma reorganização das forças políticas e não necessariamente uma mudança significativa na forma de governo. E aí, com a ascensão das oligarquias paulistas, mineiras e gaúchas, né, nós temos também uma grande mudança nas estruturas. Permanecia um modelo político, econômico, social excludente, baseado, sobretudo, no latifúndio agroexportador, que é a base até hoje, né, o agro, a riqueza do Brasil, né? A maior parte da população continuaria excluída das decisões políticas, a desigualdade socioeconômica permanecia, né? Ainda mais ali, levando em consideração que a proclamação foi em 89 e a abolição da escravatura em 88. Então é importante deixar isso muito claro. Então nós temos uma marca, né? Essa marca, essa mancha de sangue da desigualdade continuava e continua, né, até hoje, como uma marca da permanência da sociedade brasileira. Então, para fechar aqui esse primeiro ponto, né, essa república, por mais que ela exista, ela continua dentro de um formato excludente, ela continua dentro de uma lógica excludente e ainda transvestida de uma monarquia, beleza? E aí, então, pensando a Constituição, a Assembleia Constituinte, né, que o marechal, que ele vai exigir, né, que ele vai proclamar conclamar, né, essa Assembleia Constituinte, e aí nós vamos pensar como seria essa Constituição de 91. Com o novo regime, né, entrava em vigor no Brasil uma nova legislação. A Constituição de 24, que foi feita pelo Dom Pedro I, ela vai deixar de existir para dar um lugar a um novo texto constitucional, que criava as bases da República, né, do que de fato seria essa República. Então, em fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição republicana do país, com inspiração no documento dos Estados Unidos. E qual que é a curiosidade? Não se mencionava a abolição da escravatura, né, nesse documento de 91. Não falava, né, da escravidão, ou seja, da liberdade dos povos ali, tanto originários quanto dos povos tradicionais que ajudaram na Constituição do Brasil. Me refiro aos povos indígenas, me refiro à comunidade quilombola, à comunidade negra do Brasil. A nova Constituição tentava deixar clara que a transição da monarquia para a república estava existindo. Tentava estabelecer que a República dos Estados Unidos do Brasil, então o nome do Brasil, né, literalmente uma cópia dos Estados Unidos, até a bandeira na época era uma grande cópia, né, Estados Unidos do Brasil, uma coisa incrível isso, né, estava estabelecida que essa República dos Estados Unidos do Brasil, liberal e federativa, né, ela poderia garantir a autonomia dos estados para cobrar impostos, contrair empréstimos e criar leis. O modelo favorecia os interesses das oligarquias e mantinha o controle nas mãos dos partidos estaduais, como o Partido Republicano Paulista, o PRP, o Partido Republicano Mineiro, PRM, o Partido Republicano Rio-Grandense, que é o PRR, e o Partido Republicano Fluminense, que é o PRF. Tinham outros, né? Mas esses eram os principais. O regime político era presidencialista, com divisão de poderes entre executivo, legislativo, judiciário, e a separação entre Estado e Igreja. Encerrava ali uma relação, gente, que já era estabelecida desde os tempos coloniais. Então, nesse sentido, era uma ruptura muito profunda.
Além disso, também ficavam garantidas as propriedades privadas, a igualdade civil e jurídica e as liberdades individuais, sendo extintos os privilégios de nascimento e os títulos nobiliárquicos, ou seja, eu sou um conde, não sei, acabou. Jovem, agora você que lute. Dessa forma, pessoal, podemos considerar que o novo regime ele apontava para uma direção muito interessante, para uma noção de cidadania que era vinculada ao modelo republicano. Isso tudo em teoria. O novo regime incluiria significativas parcelas da sociedade brasileira na vida do país, ampliando a participação política e o acesso a direitos básicos. Agora, no que diz respeito à prática, continua excludente. Por quê? Porque no que diz respeito ao processo político eleitoral, por exemplo, o voto era aberto e facultativo. Cidadãos maiores de 21 anos e alfabetizados podiam votar independente de renda, com exceção dos membros de ordens religiosas monásticas, dos praças e dos mendigos. Ou seja, embora a Constituição não houvesse vedação expressa, mulheres também estavam excluídas, vistos que não eram reconhecidas como cidadãs. E também a nova realidade ainda excluía a maior parte da população brasileira, embora o número de votantes tinha sido em larga escala aumentado, tinham crescido. Se compararmos com a última década do período monárquico, tudo bem, é um valor considerável. Mas o fim do critério censitário foi o principal responsável por isso, pois pela nova legislação não era mais necessário possuir renda para votar. No entanto, a principal barreira para a participação popular foi mantida, que foi a exclusão política dos analfabetos. Gente, o Brasil tinha 86% da população analfabeta, ou seja, somente 14% podia votar. Então, nesse sentido, você percebe os problemas ainda existentes, Não houve nenhum esforço de integração política, social e econômica para os grupos historicamente marginalizados, como pessoas recém-libertas ao final da escravidão, indígenas, O pensamento do período da escravidão permanecia vivo e latente. Para não piorar, Rui Barbosa manda queimar todos os registros, gente, da escravidão. Então os povos, além de terem sido escravizados, eles não tinham sequer como identificar sua origem, de onde vieram, de qual povo veio, uma coisa absurda, uma dívida histórica significativa. Então, nesse contexto, é muito importante que até mesmo a mestiçagem do povo brasileiro continuava sendo vista como um problema a ser superado. Então, seja, o pardo, o moreno, a mistura racial que se dava entre indígenas, brancos, negros, isso era um grande problema, era uma pedra muito forte para tirar de dentro do sapato. E as políticas sociais da época, eu falo as teorias, elas convergiam para esse lado negativo do que nós chamamos hoje, por exemplo, de pseudociências, ou seja, essas teorias racistas como o racismo científico, darwinismo social, eles defendiam que essa miscigenação, essa mestiçagem era algo inferior no Brasil. Enfim, eu vou parar por aqui, porque o assunto é muito denso, mas eu prometo que farei uma segunda versão desse episódio sobre a Proclamação da República. Mas você que está aí comemorando a Proclamação da República, fique sabendo que ela, em boa parte, é considerada como um grande golpe militar, que foi importante, que é muito importante, inclusive, mas que manteve um conjunto de políticas, de ações ainda presos a uma monarquia. Bacana? Então, no máximo, é isso. No mínimo, fica para a próxima. No que é nosso, tudo nosso, nada deles. Tchau e obrigado.